Tudo que você quiser tem no Limão. O que você precisa tem no Limão. Saúde, alegria, esporte, lazer, família, amizade, educação. Tudo isso e muito mais tem no Limão. Tudo que você quiser tem no Limão. O que você precisa tem no Limão. Saúde, alegria, esporte, lazer, família, amizade, educação. Tudo isso e muito mais tem no Limão. Quem mora aqui sabe bem como é gostoso morar. Quem adotou o Limão ganhou um lar. Somos o fruto do pé, cantando essa canção em homenagem ao bairro do Limão. Tudo que você quiser tem no Limão. O que você precisa tem no Limão. Saúde, alegria, esporte, lazer, família, amizade, educação. Tudo isso e muito mais tem no Limão. Quem mora aqui sabe bem como é gostoso morar. Quem adotou o Limão ganhou um lar. Somos o fruto do pé, cantando essa canção em homenagem ao bairro do Limão. Tudo que você quiser tem no Limão. O que você precisa tem no Limão. Saúde, alegria, esporte, lazer, família, amizade, educação. Tudo isso e muito mais tem no Limão. Quem mora aqui sabe bem como é gostoso morar. Quem adotou o Limão ganhou um lar. Somos o fruto do pé, cantando essa canção em homenagem ao bairro do Limão. Em homenagem ao bairro do Limão. Boa semana, Limãozão! Começa agora o 49º Limãocast, o podcast que conta as histórias do bairro do Limão por meio das pessoas, por meio de você aí que tá todo santo dia levantando cedo e dormindo tarde aqui no nosso bairro, ou levantando tarde, dormindo cedo, às vezes tem esse privilégio aí também, né? Aqui é pra todo mundo que é do bairro do Limão. O nosso bairro tem uma característica muito grande de ser feito por profissionais, por trabalhadores. São pessoas que trabalham todo dia para que as coisas aconteçam. Não existe, por exemplo, não tem dondoca, não tem herdeiro. Nosso Limãozão não tem. Talvez daqui 50, 100 anos, nós sejamos os responsáveis por criar herdeiros no bairro, num futuro promissor. Atualmente não tem. O bairro do Limão completa agora no dia 1 de outubro 104 anos. E o canal responsável por contar as histórias do bairro de maneira profissional é o canal Tem no Limão, por meio dessa ferramenta que é o Instagram e também por meio do YouTube aqui no Limãocast. O Limãocast é onde a gente consegue tirar as revoluções conversadas, aquele bate-papo que eu falo com as pessoas no meu dia a dia, nas grandes reuniões que eu faço com meus parceiros, com meus amigos. E nessas reuniões a gente acaba tendo ideias. Só que nas reuniões eu não consigo eternizar as ideias. No Limãocast eu consigo, e uma das reuniões que eu fiz na semana passada, eu percebi que nós temos que cuidar dos nossos velhinhos aqui do bairro do Limão. Temos que ter as crianças ali em pauta sempre, pensar nas crianças, pensar na alegria das crianças. Vai vir aí férias escolares, tem muitas empresas já pensando em como aproveitar as crianças, muitos pais em choque do que vou fazer com meu filho em casa um mês inteiro. Todo mês de julho é isso, né? Dezembro e janeiro também. Só que os nossos velhinhos, e aqueles primeiros que puxaram a fila do cuidado do bairro, que começaram a plantar os primeiros pés de limão, cadê os nossos velhinhos? É por isso que a partir de hoje nós vamos lançar aqui no Tem no Limão o Limão Care. O Limão Care é do grande Arnaldo, novo quadro, nosso Arnaldo personal. Seja muito bem-vindo, Arnaldão. Muito obrigado, Gui, obrigado aí por me chamar para participar, obrigado mesmo. É isso, o Arnaldo vai estar aqui toda segunda-feira contando no nosso Limãozão como que nós vamos cuidar melhor dos nossos velhinhos. Afinal de contas, ele é um personal especializado em cuidar dos velhinhos da nossa região, dos nossos vovôs e das nossas vovós. Arnaldão,
Da onde que surgiu essa ideia, bicho? Semana passada a gente estava em reunião. Você me falou que sua ideia é cuidar dos mais experientes. Isso. Por que que você se dedica tanto aos velhinhos? Você podia ser um personal aí de todo mundo, mas os velhinhos são a sua meta. Boa tarde a todos, tá? Começamos o seguinte, né? O grupo dos idosos geralmente são abandonados nas academias. É comum isso acontecer. Um tempo pra cá vem mudando um pouco, porque eu acho que a nossa área aí não tá vendo só a estética, também a saúde. Mas é muito comum você encontrar os idosos somente na esteira, né? Por vários motivos. Um, porque o pessoal deixa ele lá. Outros, porque os idosos acham que a musculação não é para eles. Existe também esse ponto de vista dos idosos. Mas para criar massa muscular, tem que fazer força. Cara, que é bem normal ver uma velhinha, uma senhora, um senhorzinho na esteira lá, rodando, rodando. E a gente até estranha quando vem na sala de musculação puxando ferro, né, cara? Isso. É motivacional. Né? Se vê um idoso ali puxando ferro ali, fazendo o seu melhor. Ó, professor, queria que a minha mãe estivesse aqui, eu queria que a minha avó estivesse aqui. A minha avó, minha mãe, meu idoso, enfim, mora em outro estado, outro bairro. Pô, legal o trabalho que você faz. Então, assim, motiva, né? Eu já vi idoso pegar 20 quilos de algum exercício Olha, e o jovem pegar 15 olha. e o jovem refez os conceitos. Vamos falar assim? É comum isso, é comum. Ô, Arnaldo, o que acontece com um idoso que não cuida da saúde e não faz musculação? Quero na prática. Por exemplo, tem algum problema de saúde que você já diagnosticou nos seus alunos atuais? Que assim que a pessoa começa a treinar na musculação, esse problema já some? O primeiro é equilíbrio, Tipo, de andar, assim? de andar. Olha. O primeiro é equilíbrio. Né? Falta de força nas pernas, desequilíbrio. Então, assim, é muito comum o idoso falar que fiz a feira sozinho. Fui no mercado sozinho. Orgulhoso. Orgulhoso, né? O neto orgulhoso de pegar 100 quilos supino e o vô orgulhoso que fez a feira, né? Subir a escada e não doeu, né? Então são objetivos diferentes, nem mais nem menos que o outro, mas você vê ali uma satisfação do idoso de pegar o neto, Gui. Pegar o neto. Cara, musculação para essas pequenas coisas. Pegar o neto, fazer a feira, tomar banho sozinho, se vestir sozinho, autonomia, o direito de ir e vir sem depender do outro. Fundamental. E você acha, por exemplo, que um idoso que não cuidou da sua saúde ainda, nunca trabalhou com personal, assim que ele começar a fazer o trabalho contigo, ele pode melhorar já? Sim, nas primeiras aulas você percebe melhoras de força, de postura, de equilíbrio. Nas primeiras aulas você já consegue ver ali uma evolução considerada. E qual é a sua experiência profissional, Arnaldo? Se apresenta pro pessoal aqui, que tem gente agora assistindo a gente falando assim, ó, eu quero chamar esse homem. Então vamos lá. Eu comecei na sala de musculação em 2009 como estagiário. 2009, cara? 2009. Caramba, Arnaldão. 2009. Então eu comecei Vai ali fazer como 20 estagiário. anos, cara. Tem uns pelos brancos na barba, né? Explica. Então, assim, comecei como estagiário, aprendendo, a gente faz a parte do estagiário bacana. E ali já comecei a identificar o público que eu mais gostava de trabalhar. Que é aquele público que, de uma certa forma, é excluído da sala de musculação. Vovó, vai pra esteira. Ou, naturalmente, já vai pra esteira aqui, porque não enxerga muito bem para ler a fichinha. Não escuta muito bem para escutar as explicações. Então, naturalmente, ele já vai para a esteira, que a esteira ele consegue Só dá. manipular sozinho. Então, aquele público me chamou a atenção. Isso foi que ano, mais ou menos, que caiu sua ficha? 2012. Cara, então, ó, faz 13 anos que você tá de 2012. olho nos velhinhos. Sempre. Que legal, Arnaldão. Sempre de chegar na entrevista para entrar na academia e falar eu gostaria muito de trabalhar no horário da manhã por causa dos idosos. Porque os idosos gostam de treinar mais de manhã, né? Sim. Eles são muito matutinos. É que o idoso, ele gosta de fazer tudo que for possível na parte da manhã para ter a parte da tarde tranquilo.
Essa parte da tarde ele pode até tirar um cochilo, como marcar os médicos dele e tudo mais. Sim. Né? Mas é legal conversar com o idoso que é possível, treinar um pouquinho mais à tarde, que deixa a rapaziada jovem treinar de manhã para eles correr o dia. Que a tarde a academia é vazia, né? É minha vazia à tarde. Muito tranquila a academia e é melhor para revezar, transitar pela sala, né? Então você consegue trabalhar melhor até com o idoso nesse horário aí. Boa. Depois das 10. Muito bem legal. mais. Bom, gente, a partir de hoje, toda segunda-feira no Limãocast vai ter um pouquinho do cuidado com o idoso aqui, que é quem construiu a história do bairro do Limão. E o Arnaldo é o nosso sinônimo desse personal que cuida dos velhinhos, então ele estará aqui na bancada, ou então vai mandar o conteúdo dele de onde estiver no mundo, né, Arnaldão? No nosso Limão Care, cuidando aqui desse quadro do Arnaldão. Sempre uma novidade, uma informação a mais. Boa. Às vezes, de repente, trazer um aluno sua aqui para participar. Vamos conversar com a rapaziada. Vamos sim. Ou depoimentos, a gente pode gravar o depoimento e postar aqui também. Sim. Não tem tempo ruim, não. Tudo aquilo que for ilustrar pra gente contar a história e incentivar os nossos idosos a se cuidarem, né, cara? Sim. Como que é a sua maneira de trabalho hoje? Você recebe na academia? Você pode ir na casa da pessoa? Como funciona o seu trabalho? Ó, eu gosto muito de trabalhar na academia pelo fato psicossocial. Sabe aquele idoso que sempre repete a mesma história? Porque não teve uma história nova para contar. Isso é fundamental no tratamento de Alzheimer, né, cara? Muito. Criar novas histórias. Novas histórias, depressão, né, fazer amizades, tudo mais. Perfeito. Tá atento na residência? Sim. Sim. O que for melhor para o idoso e para a família dele. Mas o fato dele sair de casa é extremamente benéfico. Para ter contato com pessoas. Para ter ali um piso para ele andar um pouquinho diferente da casa dele. Fazer amizades. Claro, participar de um ciclo social. Ciclo Cantar social. um parabéns para alguém que tá fazendo aniversário. Contar uma piadinha aqui, aquela história que a família inteira isso. escutou. Aquele não escutou, vou contar para ele. Comentar futebol, no Muito. fim de semana. Contar piada, Gui. Contar piada. Já faz uma diferença enorme, né, cara? Já é o evento do dia. A pessoa acha que tá saindo pra cuidar só da parte física dela, cuidou da mental também. Muito, muito. Que legal, Arnaldo. Pô, cara, a gente vai se ver toda segunda aqui, a gente já se vê na academia sempre, e online, então, todos os dias, né, Arnaldo? Todos os dias. Mas eu queria te parabenizar, bicho, por essa coragem de cuidar dos nossos velhinhos. É muito nobre da sua parte isso aí. Eu tenho lá meus 2 velhinhos em casa, meu pai e minha mãe. Com certeza meus pais vão querer fazer personal com você. Em breve seu celular vai tocar Opa, legal. para acompanhar os velhinhos. Casalzinho, tiozinho, assim, você já atendeu? Ou eles ficam brigando entre eles? Ô Gui, isso é muito legal. O zelo um com o outro causa uma discussão na aula. Arnaldo, não puxa o pé. Não, o João tá muito rápido, João. O esposo da bronca. O João tá pegando muito peso, João. Então, assim, o melhor do João não é o melhor da Maria. Sim. Então, faz o seu melhor. Não é você pegar peso, você vai ser o melhor. Aí o João tá um pouquinho mais animado ali e tal, quer pegar aí 1 quilinho a mais. E a Maria, cuidado, João, cuidado. Isso é comum. O zelo com o outro acaba atrapalhando um pouquinho ali a aula ali. Mas é possível. É possível. Possível. Se um casal de idosos quiser te chamar, você... Tranquilo. Ótimo. Esse é Arnaldo Personal chegando hoje aqui ao Limãocast na primeira coluna fixa do nosso canal. Primeira vez que nós temos um colunista aqui do nosso canal. É uma honra ter você cuidando dos velhinhos que fizeram a história desse bairro maravilhoso. Obrigado, Arnaldão. Obrigado pela confiança. Tamo junto, eu que agradeço. Ô, Vini, roda por gentileza a imagem 1, enche tela pra mim, com a meteorologia da semana. A gente tem aqui, ó, terça-feira, chance de chuva, você tá vendo, né? Tá chovendo aí, tá meio ruim o tempo. Máxima de 17, mínima de 13. Amanhã, ou melhor, na quarta-feira, o tempo vira mínima de 11 e máxima de 13. Ou seja, começou ruim, terminou como começou. 11 e 13, então você vai ter que levar blusa pra casa, hein? Quarta-feira é dia de você se cuidar. Quinta-feira também, olha só, mínima de 12, máxima de 14. Tem chance de chuva nesses dias todos aí, tá, gente? Tem chance de chuva nesses dias todos aí. Na sexta-feira, a máxima é de 17 graus e a mínima de 12 graus. No sábado, máxima de 18, mínima de 11. E no domingo volta a esquentar um pouquinho só, né? Máxima de 21
e mínima de 12. Vai ser uma semana geladaça, uma semana ideal para quem quer praticar exercícios e com certeza uma semana ideal para você revolucionar o seu limãozão. Essa foi a meteorologia da semana. Eu quero saber uma coisa, hein? Para disputar esporte olímpico fazia diferença, sol e chuva? Muito boa tarde, meus queridos Fábio e Luana. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Felizes por estar aqui, Que né? é isso, a alegria é toda nossa. Para quem não sabe, nós temos aqui na nossa mesa agora um casal olímpico que já participou de Jogos Olímpicos e que resolveram empreender no bairro do Limão. O Fábio era do salto com vara e a Luana do salto triplo, ambos do atletismo. Queridos, que momento que aconteceu essa transição de vou parar de competir, ou parou mesmo, para vou começar a empreender? Os nossos momentos foram diferentes, né? Exato. Eu parei para ser mãe, né? Então foi a hora que eu falei, bom, me preparei, me planejei, falei, agora eu vou engravidar e cuidar dos meus bebês, né? Do Fábio já foi diferente. Então, o meu foi um pouco diferente. Acho que foram 7 anos depois dela. Ela parou em 2011, eu parei em 2018. Eu parei também por causa das crianças. Eu começava a viajar muito, ficava muito tempo fora. Ficava 3, 4 meses fora. Aí, com criança pequena, eu falei assim, chegou a hora agora, já deu a idade também, vou parar, acho que eu já fiz o que tinha que fazer. Foram 2 Olimpíadas nesse tempo, campeão pan-americano. Então eu fiz uma boa trajetória, entendeu? Sensacional. O salto com vara, a gente teve o Thiago, né, que brilhou na Olimpíada, né? Foi muito emocionante, né? Sim. Chegou a conhecer o Thiagão? Treinou com ele? Então, assim, o precursor, vamos falar assim, da percussão, de ver o salto com vara. Eu fui um dos precursores do salto com vara. Eu no masculino e veio a Fabiana no feminino. Depois Fabiana disso veio o Múria. Thiago. A Fabiana Múria. Depois disso veio o Thiago acabou treinando com a gente também. Ó, que legal. Ele era tipo Ele um veio, milhão. ele começou com a gente, tinha 14 anos. Ah, que legal. Ele veio de um projeto que veio de Bragança. Aí ele veio para São Paulo depois, aí começou a treinar com a gente. Ah, que legal. Aí treinou com a gente, aí depois, em 2014, ele foi pra Itália e ficou com o Vitali lá. Aí ele já ficou direto, ele deixou o nosso técnico, porque tinha um trabalho em conjunto, o Vitali, o russo, com o nosso técnico. Depois ele acabou ficando só com o Vitali. E daí pra frente veio campeão olímpico, depois foi medalhista na outra Olimpíada que foi do Japão, Sim. tudo. E... Você esteve em Pequim e Londres. Pequim, Londres, isso aí. Boa. Ali naquele momento ali, você já pensava em empreender ou você estava ainda pensando só na carreira esportiva? Naquele momento que eu tava ali, não pensava em ter alguma coisa, nada assim, né? Mas era você estar ali, competir, tentar buscar medalha, resultados, essas coisas, né? O momento de empreender veio 2017 para 2018, quando eu já tava pensando meio que parar, entendeu? Aí eu tava querendo buscar uma coisa que ficasse mais parecido com o atletismo, o que eu posso fazer, como vou fazer. E eu e a Luana estudamos bastante isso aí, fizemos alguns cursos, tudo, para poder abrir o nosso espaço. Não gastar dinheiro à toa. Né? Exatamente. Que é a parte mais difícil, né? Isso. O Fábio foi campeão Rio 2007, certo? Isso aí. Imagem 2, Vini. Que sensacional, velho. A gente tem que ter cuidado com as imagens aqui, senão o YouTube derruba a gente com os direitos autorais. Ah, Mas foi o Pan-Americano aqui do Rio, né? Foi Pan-Americano do Rio. nosso vídeo Foi é quando- muito legal do Foi Panduíba. quando logo que começou essa trajetória, né? Que começou a ascensão do esporte no Brasil, porque veio o PAN, aí depois a gente teve um Mundial Militar que foi muito grande aqui, que eu participei também, fiquei em segundo, aí depois já veio a Olimpíada. Então Olimpíada. veio aquele Boom. boom do esporte no Brasil, né? Boa. Lu, você esteve nesse boom do esporte? Em Pequim. Pequim? Né? Mas a minha trajetória maior foi em campeonatos brasileiros mesmo, que eu disputava bastante. E foi muito legal, né? Foi muito bom. Imagem 4, Vinão, da Lu? Era menininha. Caramba, Lu, que demais, menina. E aí Legal. eu digo pra vocês dois agora, já que estão devidamente apresentados aqui do lado do esporte, existe uma disciplina que o esporte ensina pra gente, né? Essa disciplina vocês utilizam no dia a dia do empreendedorismo e o povo quer saber, afinal de contas, o que vocês montaram aqui no bairro, que empreenderam e por que o bairro do Limão, Lu? A disciplina é o tempo todo em tudo, em planejamento, até quando a gente estudou para abrir o negócio mesmo, sabe, de fazer o plano de negócio, de estudar, de estar ali, de estar em cima, de ver cada coisinha.
Isso no esporte é muito O tempo todo. taxativo, o tempo todo. E como a gente começa bem de novinho, né? Então vai levando isso ao longo da vida. Fica muito fácil de você ter mais disciplina em tudo que a gente faz. E aí a ideia da gente empreender foi, na verdade, eu sou daqui, eu sou da Casa Verde, sou nascida e criada aqui, né? O Fábio é de Campinas, o Fábio veio de Campinas para cá. E aí nós casamos e ele falou que não ia voltar mais para Campinas. Eu falei, ótimo. Então nós vamos continuar aqui. E aí, quando a gente parou mesmo o esporte, eu falei, vamos abrir uma coisa nossa, vamos abrir Só que eu queria abrir uma coisa que a gente via muito na Zona Sul e que era muito difícil a gente ter na Zona Norte. Um espaço de educação corporal, de saúde, em que as pessoas tivessem massagem, tivessem um personal trainer, tivessem um treino diferenciado, cuidasse da alimentação, cuidasse do corpo, como uma equipe multidisciplinar. Né? Então, a pessoa entraria ali e se ela precisasse aprender sobre nutrição, teria ali um nutricionista esportivo, né? Que é a nossa nutricionista de 20 anos, que é parceira da gente e trabalha nisso. E aí, a pessoa que quisesse cuidar do corpo, perder peso, ganhar força, a gente estava ali, atletas olímpicos, podendo auxiliar Que é o eles, né? Estúdio Oli. É o Estúdio Isso, Oli, Estúdio exatamente. E Por aí, que o nome Oli? Então, o Oli vem de olímpico, né? O Oli vem de olímpico e os atletas que foram para a Olimpíada têm esse direito de usar esse Oli, entendeu? Daí a gente é uma abreviação, É uma abreviação de olímpico. Ah, Entendeu? só é daquele grupinho ali. Só quem tem. Isso. Vocês merecem, cara. Vocês são a ponte do bairro do Limão para as Olimpíadas. Eu usarei muito vocês a partir de hoje. Se preparem. gente. Que Usarei, legal. porque eu amo os Jogos Olímpicos, moldaram minha carreira todinha. Eu sou apaixonado. A minha primeira também foi em 2008, minha primeira cobertura dos Jogos Olímpicos. Contei agora há pouco. Olha. Eu fiz Pequim, mas não fui. Londres eu fui, pela Band pra lá. Rio eu fui também. Legal. E eu parei, porque 20 eu já tava com o treino no Limão, que foi 21, né? Tóquio legal. 21. Legal. Mas eu morei na frente da Vila Olímpica nos 2 anos, Sim. 12 e Viveu 16. muito ali do que muito, é. muito. Eu falei do Thiagão, porque eu conheci o Thiagão na Globo, conheci a Vileni, também francês do salto. Sim, competi bastante com ele também. É, Então, assim, a gente se o encontrava Vileni, o bastante povo não gostou muito dele. quando a gente ia pra Olimpíada, tudo, a gente se encontrava e, tipo, ou Mundial também, a gente se encontrava e, assim, dentro da competição ali é competição. Fora é uma amizade que a gente tinha, tranquilo, entendeu? Conversava bastante com os caras, então não tinha... O salto triplo ou mal imagem? Salto triplo, na verdade, a Mal Imagem, ela foi campeã de salto em distância. Em distância. É a única medalhista de ouro no atletismo do Brasil, né? E a gente treinava juntas, né? A Maureen, ela fez um pouco de salto triplo, mas o ponto-chave dela é salto de distância. Mas é que no Brasil teve muitas atletas, teve a Keila Costa, sim, que foi sim, fortíssima, sim. né? No salto triplo, tem a Gisele. O salto triplo, ele foi muito forte. A gente tem o Ademar Ferreira, Sim. que é daqui, do Peruche, né? Então, o masculino, Jadel Gregório. O Ademar Ferreira né? da Silva é o nosso nome da ponte do Limão. Sim, o Ademar é o nosso É muito. locutor, né? O salto triplo é uma tradição no Brasil, né? Se for ver. Se você pegar Ademar Ferreira, depois Nelson Prudêncio, depois João do Pulo, depois Jadel Gregório, então você vê que tem uma história, né? Toda, né? Sim. O Muito salto bonito, e a gente tem que valorizar essa história. E eu agradeço muito por vocês estarem empreendendo aqui na nossa região, porque o nosso bairro tá no momento engatinhando. Então vocês chegaram na hora certa. Sim. Então vocês, eu imagino que toda a angústia do empreendedorismo, o Estúdio Oli tá aqui apertando vocês. Ai, meu Deus, o que... Fiquem tranquilos que nós estamos no começo. O bairro tá começando, o nosso bairro, a nossa região está começando a crescer agora. Então vocês estão na frente de muita gente. Então isso é muito legal. E eu tenho certeza que o nosso bairro tem muita gente interessada em estar lá no estúdio de vocês. É só a gente contar a história de vocês e contar pro pessoal o que vocês estão fazendo lá. Para isso, tem que ser feito um trabalho de divulgação e a gente já conversou, né, mais ou menos. Claro. Acho que o Limoncast é um bom ponto de partida para vocês Sim. chegarem. Eu quero saber agora, para a gente entender melhor, o Beabá. A pessoa que está procurando vocês, vamos supor aqui que seja uma atleta de vôlei, mulher, 30 anos, que quer competir melhor. Igual aconteceu semana passada, nós temos um time aqui no bairro de Master 30 de vôlei feminino. Sim. A pessoa chegou lá, ela vai... Como que funciona? Ela vai fazer uma avaliação com a Avaliação. gente, e aí a gente vai ver o nível de força, de massa muscular, como que ela tá. Tipo, bioimpedância.
Com biopedância e testes também, Ah, tá. né? Aí a gente faz todo um teste, toda uma avaliação, faz um relatório. E é dessa pessoa. esportista o estúdio de vocês? É esportivo? Tem para esporte. Tem para esporte e tem pessoas comuns que E- estão buscando saúde, né? Então. A parte esportiva a gente leva para um lado esportivo quem quer trabalhar com Vocês isso. entendem pra caramba. Exatamente. Então tem pessoas, por exemplo, tem atletas amadores que jogam futebol, Isso. amador. Tem muita gente. Tem os próprios atletas olímpicos que vão lá fazer a preparação física deles. Então a gente foca muito em preparação física e aí tem as pessoas que querem emagrecer. A gente tem um estúdio de pilates lá também, então tem as pessoas que querem melhorar de dores, né? Então a gente tem um trabalho bem focado em... Bem completo, né? É, a gente biomecânica, cuida desde a bem legal. saúde até, vamos supor, o alto rendimento. Caramba, que A gente legal isso, procura cara. saúde até alto rendimento. A gente trabalha dessa forma. Que legal. Na semana passada a gente noticiou aqui no Limãocast que o bairro do Limão tem a número 1 do mundo em jiu-jitsu feminino infantil, número 12, que é a Letícia Cociolito. Olha que legal. Já veio aqui algumas vezes, número 1 do mundo. Esse fim de semana agora ela vai competir no International de Jiu-Jitsu lá em Curitiba, vai pra lá. Tudo com o apoio do pai dela. Então, assim, em busca de patrocínio, de divulgação e tal. Sim. Pode ser uma possível atleta, até uma parceria com vocês, um Sim, divulga o outro. sim, claro. A escola de jiu-jitsu fecha com vocês e vice-versa. Sim, fazer a Com preparação certeza. física com a É, gente. é. A gente tem bastante jovens que às vezes aparecem lá para fazer um funcional ou coisa assim, que a gente consegue já encaminhar eles para o esporte. Teve a Letícia, que agora é do salto com vara, Olha que legal. começou lá com a gente. Então a gente tem esse olhar também, né? De meio de olheira, assim, de falar, olha, você é bom nisso, vai lá em tal lugar e tal, é bem legal. Gente, atenção, isso aqui é histórico, hein? O bairro do Limão agora tem uma conexão com os esportes olímpicos. Se você tem um filho, uma filha que sonha em participar de uma Olimpíada, sei lá, um dia competir num esporte, nós já temos a ponte aqui, ó. Estúdio Oli, gente. É isso aí. É isso mesmo, bora. Não é isso? Não é isso. O pessoal vai lá com vocês e aí vocês vão dar todo o suporte porque vocês já viveram isso. Sim, Com sim. certeza. Vivemos muito, né, nossa vida inteira. Na verdade, a gente só viveu isso e só vive isso, né? É, a gente continua vivendo ainda. Como é que é o dia a dia de vocês? Onde que fica o estúdio? Subindo a Rosilda. Subiu a ali, Rosilda, César Pena Ramos. César pela rama da esquerda. Isso, já tem uma escola que abriu ali, nós estamos em frente a essa escola. Ah, que legal. O CEI, o CEMEI, que, César Pena que Ramos, abriu. é o novo ali. 343. É o novo. César Pena Ramos 343. 343. Tá na bom. boca ali, tá muito fácil de achar, né? Muito pertinho, Muito né? pertinho. Engenheiro, Rosilda, subiu, estamos ali. Poxa, sensacional. Bem legal. Um espaço Sensacional. muito legal. Se por acaso vocês ajudam por acaso atletas do futebol amador, assim, que estão um pouco fora do peso, mas que tem um grande conhecimento técnico, que a bola encosta nele, ele faz gol assim de primeira, e que... Não estou falando de mim. Ó, eu vou falar voltar pra a você. jogar, por exemplo. Tem bastante desses que aparecem no estúdio. Ah, É, eu quero tem melhorar minha parte Muito. física, Sim. tudo, eu quero emagrecer pra você poder voltar a jogar ou jogar melhor, entendeu? Boa. Tem bastante gente que joga na várzea lá, tem E bastante. aí vocês fazem, tipo, o funcional do esporte da pessoa. Vamos supor, faz ali um com bola, não sei o quê. Faz com bola, Faz mais sem bola. específico e faz o geralzão. Faz o específico da e faz o hora. geralzão. E o pressão tá bom? Como é que tá esse pressão aí? Dá pra falar a partir de... 190, Que tá é bem isso, legal. gente? Pelo amor de Deus, não vai ter ninguém mais no bairro sem praticar esporte sem Porque se a cuidar. nossa filosofia é acessibilizar mesmo. Que legal. Né? A gente sabe o quanto é... Porque não é barato cuidar da saúde, né? Às vezes eu falo pra galera, eu falo, gente... Não pode ser também. Assim, eu acho que a saúde é tudo, né? Eu falo que quando a pessoa tá rica, é quando a pessoa tá saudável, porque Sim. ela pode produzir muito mais na vida, Sem né? dúvida. Então, assim, mas você ter uma boa alimentação, você ter ali uma pessoa do seu lado para te ajudar, te orientar na sua saúde, você fazer atividade física todo dia, você fazer uma massagem, né? Tudo isso tem um custo. Então, a nossa ideia sempre foi que as pessoas tivessem acesso a essa saúde, tivessem educação. Porque a gente chegar aqui e falar assim, olha, nós somos atletas olímpicos e para você treinar comigo é Milão, isso eu fazia na Zona Sul, né? Agora aqui em casa não dá. Não dá. Não dá, pô. É mais difícil competir na Olimpíada ou no Shark Tank vídeo 1? E não é todo dia que a gente Dá pra tem gente a falar chance no de vídeo, receber tá, um Geraldo? atleta olímpico. Não. Conta um pouco da tua história, Gente, da tua esse é o trajetória momento aqui, porque a gente tá curioso que pra eu- conhecer um pouco de como foi Tá pra saindo você só. esse grande desafio. Peraí. Eu fui pro esporte para poder fazer minha faculdade.
né? Eu sou filha, meu pai é pedreiro, minha mãe sempre foi dona do lar. E achei que o esporte seria a ferramenta que poderia me ajudar a chegar. E não vivi outra coisa. Olha aí, gente, isso aí é Vivi um do momento esporte. que a Lu participa do Shark Tank. Fabião, você tava também? Não, eu não fui no dia. Só Ela ficou lá foi- na plateia, Só foi ou ela não? só na plateia, ela que apresentou. Ô, Lu, é mais difícil a Olimpíada ou o Shark Tank? Acho que o Shark Tank, né? Porque a Olimpíada a gente sempre se prepara, né? A gente treina todo dia. No Shark, não. Nós somos convidados ali. Aí aceitamos, fomos. É Alguém difícil. Investiram, investiu? sim, investiram. E faz parte da história de vocês? Faz parte. Acho que. Porque, na verdade, o Shark Tank, pra gente chegar aí, nós passamos no Pequenas Empresas Grandes Negócios. Ah, Aí a galera do Pequenas Empresas Grandes Negócios foi lá no estúdio, porque a gente abriu o estúdio 20 dias antes da pandemia. nossa. Então foi bem puxado, né? Menina. Foi muito puxado. E aí, quando eles ficaram atrás de empresas que abriram na pandemia e que estavam abertas, que conseguiram se manter abertas. Pós-pandemia. Pós-pandemia, né? E aí foi uma entrevista bem legal que apareceu no Pequenas Empresas e o pessoal da produção viu e convidou a gente para estar lá, né? Então foi supetão, a gente aceitou, bora. Nem tinha uma super proposta formalizada, mas como a gente tinha a galera do esporte olímpico que treinava a preparação física com a gente, a minha sacada foi essa. Eu falei, preciso que vocês banquem os nossos atletas e tal, não sei o quê. Então, eu preciso de X de cada um. E a maioria, assim, investiu e foi bem legal. Que Foi sensacional. porque a gente estava também no sufoco, né? Claro. Então, Pandemia. bem difícil. E aí a gente tava com a corda no pescoço, eu falei, agora a gente vai precisar tirar um dinheiro desses ricos aí, de algum jeito. E contem também com o Tem no Limão para que vocês tenham esse crescimento. A nossa parceria começa hoje. Show. Queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Obrigada. canal. Bem-vindo ao Limãocast, a tudo. É uma honra ter vocês aqui na mesa, viu? Me sinto honrado de vocês terem Obrigada. aceitado. Muito obrigado. A gente vai chamar vocês hoje ou amanhã pra gente conversar e sentar em novos projetos. Show. Vamos pra cima? Vamos! Ah, tamo que junto. maravilha! Muito obrigado, Fábio. Obrigado, amigo. Valeu, obrigado. Valeu, Lu. Queridos, bom, vocês estão vendo, né? Esse é o Limãocast. Esse foi o Fábio, foi a Luana. Seguimos continuando contando mais histórias aqui do nosso bairro do Limão. Eu quero falar que agora a gente vai ter histórias cada vez mais legais aqui em cada programa, né? O Limãocast é o nosso programa de contar as grandes histórias do bairro do Limão. Sem essas grandes histórias, não se forma um bairro. E na rua que eu nasci, a rua Roque de Moraes, tinha uma dupla lá que causava bastante, que tinha uma fama um pouco até duvidosa, por gentileza. Eu via como ídolos na época. Eu não sei de quem você tá falando. E chegou o Pedrinho E aí, Gui? Esse é o momento que o podcast ganha agora momentos. Vocês prepararam todas as histórias que a gente pode contar e as histórias que a gente não pode contar? A A gente gente tá- vai ter que ser bem cauteloso. Na verdade, a gente tava falando ali nos bastidores, a gente não vai contar nenhuma história. Não dá pra contar nenhuma. A gente tem medo de ser cancelado, Gui. Cara, é impossível isso acontecer. Primeiro que são histórias que formavam ali o bairro do Limão. Eu posso falar, por exemplo, ó, nós tínhamos no nosso bairro, o Jimmy e o Pedrinho, eles têm a Raptor Motors, que é uma loja de carro incrível, que vende os carros impecáveis da nossa região. Olha lá, ó, cadê? Abre aqui, olha lá, ó, boa. Vinão, dá aquele zoom gostoso que só você dá. Vinão, aquele zoomzão. Cadê? É nessa aí? Qual que é? Ah, o zoom. Isso, é disso Ó. que eu tô falando. Ó, é isso, olha lá. Pedro e Bonito, Jimmy, hein? dupla que acelera na Raptor Motors, causava e ainda causa na Rock de Moraes, ainda causa porque já tem data o novo projeto. Rapaziada, nós crescemos no bairro, né? Eu sou um pouquinho mais novo que vocês, não muito, mas a gente aproveitou muito aquela época da Rock de Moraes, que é uma época que a rua era utilizada para se divertir. Exato. Hoje você anda pela Rock de Moraes, a rua, você não vê as crianças mais andando Não. por lá. Ninguém mais. Né? Lembra Tá meio como que morta, era? né? Morta, cara. Tinha muita vida antes, hoje em dia, até a gente que chega lá, a gente. Minha mãe voltou a morar lá. E às vezes que eu tive a oportunidade de andar lá e passear por lá, realmente ela tem um outro clima, ela tem uma outra pegada do que era na nossa época, né? Talvez tem mais velhinhos, né? Acho que os velhinhos estão indo por lá. Ô, Jimmy,
como que era, Pedrinho também, como que era a Roque de Moraes dos anos 90? Ah, cara, era incrível. Pô, a Roque de Moraes, pra quem é do bairro, sabe, e sempre foi uma rua de passagem, sempre foi o point do Limão, né? Point, Sempre, vamos lá, os mais velhos compravam um carro novo, uma moto nova, uma bicicleta nova, passava pela Roque de Moraes para desfilar. Então era uma rua de bastante desfile e tal. E para quem vivia lá, era uma rua que tinha muita vida. Tanto dos mais novinhos, né, da molecada, das crianças, quanto dos adolescentes, até mesmo dos adultos. Talvez uma coisa que aconteça hoje seja essa questão que a gente vive hoje da era digital, celular, computador e tal, que a molecada, em vez de ficar na rua aprontando igual a gente ficava, fica mais dentro de casa, né? Então, talvez seja um dos motivos aí da gente ter esse... Eu acredito que seja esse o grande motivo. Pedro, A você gente já a culpa é do celular. eu acho que é da internet, né? Do celular, computador, com certeza. A molecada não tá mais querendo essa interação que a gente sempre buscava, né? Quais eram as brincadeiras na Roque de Moraes, detalhando ali pra molecada que tá assistindo a gente agora? Polícia e bandido. Ah, tinha várias. A gente montava lá Como no... que é o polícia e bandido? Tem gente que não sabe. Pior que é verdade, né? Cara, é verdade. Polícia e ladrão, né? Polícia e ladrão. Polícia e ladrão. Que tem os polícia e os ladrões. Como é que era? Lembra como é que é a brincadeira? Era isso, né? Era um grupo menor de polícia, né? A maioria era ladrão. Tinha um tempo pra fugir, né? E depois a gente... Tem pra capturar. E aí ficava escondido atrás das árvores. É isso As aí. árvores dos carros. Carro, estacionamento. Embaixo do carro, do lado do carro, em cima da banca. Na caixa d'água. Tinham diversos lugares. Era bom. Olha, tem um estabelecimento na Roque de Moraes que tem há 50 anos lá, que é a granja do seu Nilson, da dona Hermínia. E eles mandaram um depoimento pra gente. Tô brincando, não mandaram não. Eles não podem mandar nenhum depoimento aqui do Limão. Continue. Nós zoamos. Tá aqui, cara, é assim, NFS, hein, cara. eu queria até aproveitar em público e dizer que nunca foi maldade, sempre foi molecagem. Molecagem. Né? Coisa de moleque mesmo. Talvez inconsequente, mas tem algumas histórias aí que envolvem aí a própria avícola mesmo, né? Que a gente chamava de avícola. E pode contar? No dia que chega, o carro tá estacionado de um lado dele. Essa é uma delas. Eles tinham uma... Meu Deus. A Fiorino? Não, era Uma Towner. Towner. Eles tinham uma Towner e um belo dia a gente encostou na Towner, todo mundo encostado na Towner, a gente viu que era um carro bem levinho, deu uma balançada e aí surgiu a ideia de falar assim, vamos dar uma sacaneada? Vamos quicar essa Towner até ela virar pra contramão? E assim foi feito. Então, pessoal, desculpa, como eu disse, nunca foi... O mais engraçado é que dava vontade de agendar pro dia seguinte, né? Vamos fazer amanhã de novo? É verdade. Aí tinha umas caixas também, ficavam umas caixas lá, tudo organizadinha e tal, e a gente passava e dava uma derrubadinha nas caixas, meu Deus. Meu Deus. Ei, Jimmy. Enfim. Para de falar, senão eles vão começar Já a fiquei tacar até ovo lá suando nos aqui, carros, cara, lá desculpa, gente. na porta da Raptor. Então, hoje em dia, a molecada parece que nem pensa nessas coisas. A zoeira é online, o bullying online. Vamos falar do fulano online. É troca de meme, né? Troca de meme. A gente, as pessoas, se pra gente, como adultos, pelo menos no RG a gente é adulto, a gente já fica nessa coisa de ficar vendo o que as pessoas estão fazendo e não fazer, só olhando e trocando meme, trocando as ações dos outros. Imagina pra molecada hoje. Então eu acredito que tenha essa coisa aí hoje, né? De ficar olhando o que os outros estão fazendo e não fazer nada, e não ter uma atitude de fazer, de brincar, de se divertir, de fazer uma molecagem, né? Enfim. Mas uma coisa é boa, vamos falar sério agora. A gente tinha pouco limite, né? Isso é bom. Pra algumas Exato, coisas. Então exatamente. eu acho que hoje, essa geração de hoje, pelo menos o que é benéfico nisso, e aí eu percebo isso até pelo meu filho de 17 anos, é que ele não é o nerdzinho, ele é um menino bem ativo, bem esperto e tal. Eu falo que ele é o rei da resenha, mas ele é bem mais limitado em relação a isso. Ele tá rindo. E é verdade, ele tem, assim, algumas limitações assim, em relação... Exato. E o Pedro a também, ética, respeito... deixa eu aproveitar, viu, João? O João tá assistindo aí. João, filho do Pedro. O pai do João, ele me limita, às vezes, de contar umas histórias pra ele. Ainda bem que eu te limito, né? Porque se eu limito, você já conta tudo. Então, se você quiser saber alguma, você fala com o tio. Mas tá vindo o Otto por aí, o Otto vai saber de todas as histórias que a gente vai... Otto, você vai ver esse vídeo um dia. Otto é meu filho. O Dindo vai te contar todas as histórias
que a gente não contou aqui, que a gente não vai te contar aqui. Cara, ó, por exemplo, pensa só nessa época do ano aqui. Copa do Mundo de clubes, tá rolando um monte de Nossa. time jogando. Tal. Nossa. Como que era na nossa época de Copa do Mundo? Cara, certeza estaria- Copa de 2002, que foi a que era de madrugada. Japão, Pô, isso. Cara, era muito legal. Ó, eu tinha extensão. O meu pai, ele era engenheiro, trabalhava com obras, e ele, pô, fez uma extensão gigante que a gente conseguia conectar no apartamento de alguém e descer com a extensão. Então, um descia com a extensão, outro descia com a televisão, outro descia com a estantezinha. O Diogão tinha uma zabumba, descia com uma zabumba, cara. Pintava as ruas, né? Pintava as ruas e tudo começava. Nessa Copa aí, cara, foi uma das que mais marcaram, porque tudo começava de madrugada, ia até de manhã. Aí, puta, tinha aquela resenha de não ir pra escola, né? Pô, Porque, são né? 23 anos atrás, cara. É, cara. A gente na Passou picape do meu rápido, tio, hein? lembra disso? Do tio Paulo? Lembro, na picape do tio Paulo. Enfim, cara, sempre foi uma coisa muito... que sempre uniu muitas pessoas, né? E ainda mais lá, juntava uma galera de um prédio, uma galera do outro, e tinha vez que tava todo mundo junto, e era aquela algazarra, né, pra assistir os jogos. Era A gente muito não legal. tinha câmera pra ficar tirando muita Não foto, né? Então, Uma muita pena. boa memória, né, cara? Isso é uma pena. Se a gente tivesse registrado bastante coisa que a gente Certamente a gente teria um canalzinho já, eu acho. É, eu fez, acho. alguns seguidores a De gente sucesso. teria. E alguns haters. Mas também. bem mais haters, né? E a nossa geração, dessa adolescência ali no começo dos anos 2000, final dos anos 90, a gente é herdeiro de uma geração atrás ali do Forçação. Exato. O Marcelo, né? Final do Marcelo, né? É, isso. Exatamente. Faleceu cara. naquele voo da TAM, ele é um dos fundadores, né? Aquele voo de 2007. A Zero, né? A Zero, A puta, Zero. meu irmão tem 8 anos a mais que eu, e eu tenho memória de subindo lá na Zero, no ombro dele. O Belvedere estava construindo ainda. E, cara, ali era um negócio que não tem explicação. Eu né? lembro do meu pai. Meu pai chegou a dar umas aprontadinhas lá na Zero. E eu era bem pequeno. Tinha uma torneira na Zero. Eu lembro disso. E as pessoas às vezes lavavam os carros ali na pracinha, lá perto do onde é o parcão ali. E se cada pessoa que senta aqui começa a contar uma história, o Marcelão Franquini, Sim, Marcelinho, pô. Marcelinho veio aqui, contou outras histórias também da época lá dele. O Ele é um Marcelo... pouquinho mais sério que a gente, né? Eu acho que ele é uma geração uma anterior, geração né? anterior, O Marcelo, quando a gente era moleque, a gente, na minha época de surfista, e a gente ia muito pra praia com ele, cara. Marcelão, obrigado aí pelas 20 É verdade, né? Levava a turma toda pra praia pra surfar. E ele continua surfando até hoje. Bem legal. Ele surfa e viaja o mundo, o Marcelão. Você também tem viajado o mundo e viajado o Brasil também. Vocês acham que o espírito da Raptor Motors vem muito dessa infância e adolescência nossa, que a gente teve aqui nessa Roque de Moraes, essa amizade de vocês tão bonita, que hoje é formada de sociedade, né? Tem um pouquinho daquele Pedrinho e daquele Jimmy da Roque de Moraes? Total, 100%. Cara, um pouquinho não, tem tudo. Tem tudo, na verdade, é. Nós Tem tudo. somos felizardos, cara. A nossa turma, ela é imensa. Se você falar, Jimmy, quantos amigos você tem da sua infância, adolescência, Roque de Moraes, Limão? Cara, não dá, é incontável. E todas essas pessoas, parece novela, sabe? Às vezes eu fico sem ver o Gui, por exemplo, 10 anos. Quando eu vejo o Gui, parece que a última vez que eu vi o Gui foi há uma semana atrás. A única coisa que que a gente às vezes, né, para pra pensar, quando foi a última vez que eu tava lá embaixo brincando, jogando baralho, ou aprontando, ou trocando uma calota de um carro pro outro. Quando foi a última vez que eu fiz isso? Se eu soubesse que ia ser a última vez... Vamos falar, a última vez que você... A última vez que a gente pegou a moto do Ney, emprestado sem avisar. Exatamente. A gente era... Mano, a pessoa chegava, o carro tava parado, a calota dela tá lá. Ela vê a calota dela no carro da frente. Que história é essa, cara? Cara, é assim, ó. Vamos lá. Desculpa, Férias escolares. E, pô, a gente, né, entre 16 e 17 anos, os pais vão liberando a gente ficar um pouquinho até mais tarde na rua. Então, meu horário era até as 10 da noite, aí depois passou a ser até meia-noite, depois ficou até as 2 da manhã e depois, né? Mas enquanto era até as 2 da manhã, então a gente ficava na frente do prédio lá da Portaria Central, que é a maior portaria lá da Roque de Moraes. E ficava ali sentado. Roque de Moraes 340. A gente ficava ali jogando baralho e tal. Enfim. E aí, a gente, molecagem, né? Nossa, olha os carros igualzinhos, só que esse aqui é 0 km, esse aqui já tem uns 5 anos de uso. Aí, alguém teve uma ideia, né? Vou falar o nome, né, cara? O Boy, quem conhece o Boy sabe. O Flávio, pô, vamos trocar as calotas aí e tal, pra ver o que vai acontecer. Não, beleza, a gente vai trocar a calota de um carro pro outro. Mas tem que ficar aqui pra ver qual que é a reação.
Aliás, é injusto o Flávio não tá aqui, né? Que ele deveria estar aqui. Ele vai estar contando aqui no aqui, ó. meio aqui, ó. É, tá aqui Ele era o professor. Ó. Professor das... Cara, a gente, quando o pessoal via a gente junto, moleque assim, já falava, vixe, esses aí vão aprontar. Que a gente... fora das coisas que a gente éramos acusados, inclusive que a gente não tinha feito até, né? Exato. Quantas vezes a gente foi acusado Não, de coisa que a gente não fez? Cara, até sozinho, cara, a gente... Pô, eu tinha... Teve uma fase que eu estudava de tarde, Gui. Então todos os meus amigos estudavam de manhã e eu fiquei pra tarde. Eu fui estudar de manhã só no colegial. Aí acordava de... Vou contar só mais uma, beleza? Mais uma. Acordava de manhã, eu morava no condomínio dos estados. Aí acordava, até ia pra quadra, chegava na quadra, às vezes não tinha ninguém e tal, eu ficava lá, ia pra trás do prédio, ficava sentado em cima do muro e tinha uma senhora que morava no térreo. E aí eu ficava lá sentado, tal, jogando pedrinha, e eu ficava observando o que ela estava fazendo no apartamento dela. Ela arrumava um quarto, a cama, bonitinho, arrumava outra cama, que devia ser do filho ou filha dela, e ia pra cozinha fazer as tarefas, as tarefas da casa. E o térreo é baixinho. Dá pra entrar na casa da pessoa. Exato, eu entrava, bagunçava as camas, travesseiro, fronha, tudo, e voltava lá pro murinho. Só pra ver a reação dessa senhora voltar pros quartos e olhar aquilo tudo bagunçado. Ela ficava coçando a cabeça, olhando, tipo assim, nossa, eu já fiz isso, eu já... Ele diagnosticou ela de Alzheimer, ela tava bem. Olha, não sei o nome dela, nem sei se ela ainda tá viva ainda, mas se ela estiver vendo isso aqui também, mais uma vez eu repito, era só molecagem, não era maldade. Meu Deus. Sorte que não fazem mais isso hoje em dia. Exatamente. É por isso que ainda na Raptor a gente ainda tá contido. Mas você vê como tem a ver, né? A gente é Tem a tonto, ver, cara, porque a exato. gente sempre foi tonto, não é de agora pra fazer gracinha por causa Isso, de Instagram, não E é. voltando a essa O pergunta Instagram é só uma ferramenta. Só uma, que a gente entendeu o que ué. a gente é aqui no dia a dia, de fato. Voltando à sua pergunta, quanto se a gente levou isso pra Raptor e tal, sim, a gente levou. As pessoas que conhecem a gente já há muito tempo até falam, vocês são as mesmas pessoas, cara, é o ambiente de trabalho de vocês, é uma coisa séria e tal, mas a gente faz tudo com seriedade, por mais que a gente tenha nossas palhaçadas e tal, é uma loja séria, porém a gente tem isso no nosso DNA, que é essa questão da amizade, essa questão de valorizar o próximo, essa questão de levar pra frente e pra sempre. Como eu te disse, tem alguns amigos que a gente fica alguns anos sem ver, e quando vê, cara, parece que foi a última vez. A gente tenta até fazer isso com os nossos próprios clientes, a gente trata os nossos clientes como amigos mesmo. A gente tenta criar um relacionamento ali na negociação, quando o cara chega para ver um carro, quando a negociação ela é concretizada, ou até mesmo se essa negociação ela não é concretizada com a gente Na próxima pode ser. e a gente também se abre para dar um suporte para que ele compre em outro lugar. Às vezes ele tem uma dúvida, isso aqui vale a pena? Eu tô comprando banana por banana ou tô comprando banana por maçã? A gente sempre faz isso. Isso aí eu acho Essa consultoria, né? eu acredito que isso daí venha mesmo do que a gente dos Muito nossos, legal. como eu posso dizer, do nosso DNA mesmo, Do sabe? passado. Do nosso passado. A gente é assim. E uma coisa também, Gui, que eu sempre falo, a gente não tá por dinheiro. Não, mas vocês são hipócritas, então quer dizer que vocês não querem lucrar. Não, óbvio que não, né? Porque a gente tá lá trabalhando. Mas a gente gosta de carro. E isso, até nisso a Rock parece que contribuiu. Por quê? Como o Jimmy comentou aqui, muitas vezes as pessoas de outros bairros, eu escuto isso muito de pessoas que falam assim, pô, você morou na Roque de Moraes, tal, não sei o quê. Eu passava lá, o cara comprava o carro, personalizava, rebaixava o carro e passava na rua, e a gente, moleque, pagava um pau, porque puta, a gente sempre gostou de sonhava, Era a Avenida Europa da da Zona Norte, praticamente. exatamente. Eu conheço gente que vem de longe mesmo, freguesia Perituba, Pirituba e Casa tal. Verde, Santana. E a gente olhava carro e até é engraçado, né? Acabaram- Isso contribuiu. pra vida de vocês, tocando hoje, né? A vida de vocês e tudo mais. Trabalhando com o que a gente de fato gosta mesmo. Muito legal, gente. Muito legal. Bom, os meninos vão voltar aqui mais vezes, tá? Não vai ser só... Esse novo formato do Limoncast não é só Legal. uma só, acabou. Não. Nós quero trazer vocês para falar da festa do fim do ano. Quero trazer vocês na época de outros momentos. É verdade. Se vocês encontrarem, por exemplo, fotos da época, se alguém de repente tirou alguma fotinho sem querer,
viram o Limoncast para contar histórias do bairro, porque essas histórias da Roque de Moraes, vocês fazem muito parte dela e vocês conseguem contar da visão de vocês, né? Então, eu também tenho a minha visão, tenho a de vocês, a gente soma e a nossa parceria vai nisso. A Thaís, a nossa produtora, tá aqui, já tá pronta para te convidar, pra convidar mais vezes. Eu trouxe vocês hoje para falar sobre isso. O Limoncast mudou o formato, agora é mais curtinho, né? A presença é mais, vai aparecer mais vezes. Então eu quero deixar extenso aqui o nosso convite. Muito obrigado pela presença Legal. de vocês. Valeu, Gui. Obrigado pelo convite. Valeu, é nóis. Essa é a Raptor Motors. Tá acostumado a ver a Raptor Motors aqui no Tem no Limão o tempo todo. Toda semana tem Raptor Motors fazendo alguma coisa. Semana passada foi a quadrilha da depressão. E essa semana agora nós vamos inventar depois dessa semana qual vai ser. Muito obrigado, meus queridos. Valeu, Gui. Valeu. Obrigado, galera. É nóis. Gente, é o seguinte. A gente tem ainda hoje no Tem no Limão mais um casal que vai participar hoje aqui. Saindo um casal, agora sai entrando outro casal. E vai participar aqui, vai contar a sua história. Que é a Gabi e o Vagnão, que chegaram ao Tem no Limão na semana passada e começaram a conhecer esse novo momento aqui do nosso bairro. A diferença é, o ramo deles é um ramo que não é nada instagramável, que é um ramo que tá no dia a dia de todo mundo. Você que tá assistindo, o Vini que tá aqui, a Thaís que tá produzindo, o Jimmy e o Pedrinho que saíram. Todo mundo uma hora precisa encontrar, contratar, chamar alguém para não deixar ir pelo ralo as nossas vidas, as nossas convicções, nossas emoções. São as soluções hidráulicas do nosso limãozão Vagnão com a GW, o W e o G da GW, a Gabi. Sejam bem-vindos ao Limoncast, boa tarde. Boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo, meus lindos, que história é essa de não deixar, de trabalhar com encanador, com encanamento, com tubos, Da onde surgiu isso? Gui, Vagnão. vamos lá. Comecei desde pequeno trabalhando com meu pai nesse segmento. Que ano? 2002, 2003, né? Trabalhando com meu pai. Fui trabalhando, fui entendendo, fui gostando. Seu pai era encanador? Meu pai é encanador. Ele ainda é? Ele é ainda, tá? O foco dele é desentupimento. Tá. Então, assim, o caça-vazamento, ele veio novo pra mim. Eu fui entender, fui aprimorar, eu fui estudar para poder resolver problema de vazamento, né? Você diagnosticou o caça-vazamento como um complemento ao do seu pai? Um complemento, né? Um complemento. Porque a gente só fazia desentupimento nas redes hidráulicas. Eu comecei a entender, falei, pô, eu acho que caça-vazamento é um mercado que tá amplo, tá legal. Caramba. Aí eu fui gostando, fui entendendo e é um leque de opções, é muita coisa que você pode fazer. Por exemplo, você pode fazer um caça-vazamento de alto consumo. 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas. Um caça-vazamento de esgoto, né? Infiltração, caçamento de piscina e por aí vai, né? Então é um leque de opções. É uma coisa que... Seu pai aprendeu com o seu avô? Não. Ele era vendedor, né? Trabalhava numa empresa, ele conheceu esse ramo e começou a trabalhar, né? E aí você ia junto para ajudar? Eu ia desde pequenininho, molecão assim, molecão, e eu ia como auxiliar dele. Ele fazia todo o atendimento e eu ia auxiliando, né? Aí chegou uma hora que eu falei, pai, agora, né? Agora sou eu. Sobrava tempo? Quando você começou a engajar na empresa? Na verdade, na empresa não, né? Que a empresa teve o G que veio participar. Sim. Mas, quando você começou a trabalhar ali como caça-vazamento, sobrava muito tempo ali pra você curtir a vida ou era agenda lotada? Era lotado. Que hora tu foi conhecer a Gabi, então, que é o que o Brasil quer saber? Que hora que virou GW? Porque até então, né, Gabi? Era só W essa empresa de caça-vazamento. Eu vou falar que foi quando ela chegou que essa empresa desenvolveu, né? Eu vou falar assim, a administração, né? Tudo. Então, Profissionalizou. Acho que foi o elo perfeito. E agora tá. Gabi, aí você conheceu um cara que era caça-vazamento. Que época que foi isso, menina? Conta Faz pra tempo, gente. Viu? Quantos anos? Faz 17 anos. Nossa! Faz muito tempo. E aí eu entrei na família e desde então eu ouço falar disso. Esse é o assunto que permeia, entendeu? Pensa do jantar ali. Então eu posso ter seguido, não, vou estudar publicidade, fui para a área comercial, mas aqui, ó, não parava de ouvir. Eu já sabia, indiretamente eu já sabia desentupir, eu já sabia achar um vazamento. Eu já Todo sabia dia falando disso? localizar ali o furo, então...
Você chegou aí pro campo trabalhar também disso? Não, eu já acompanhei. Acompanhou? Nunca executei, mas eu já acompanhei ele. Bora lá, bota a camiseta, vamos na Fiorino e bora atender o cliente. Boa. Mas aí o que me fez vir para GW, né? Eu trabalhava em outra área. Qual área? Na área comercial. Comercial. Na área comercial. Você fazia vendas. Isso. E aí, neste momento, a gente já estava casado há 8 anos, com 3 meninos lindos, Sim. um bebezinho, e aí é a hora que você para rever sua vida, né? E falar, não, esse é o momento da gente juntar força aqui e trabalhar junto, cada um na sua habilidade, né? Ele com a habilidade técnica, né, do serviço ali, da execução em si, e eu com a habilidade ali empresarial, né? Eu sempre tive no ramo CLT ali, empresarial, então bora que essa parte eu consigo ajudar bastante. Você pode estar estranhando que a gente não citou em nenhum momento, mas é porque está escrito aqui embaixo, ó. História de amor cheia de filhos e soluções hidráulicas. A gente está apresentando as pessoas já. A galera já sabe, até o nome de vocês e tudo. O Limoncast evoluindo na maneira de apresentar os convidados. Isso é muito bonito. Foi a sua aptidão técnica que criou e a sua aptidão técnica de organizar a vida e vender e comercializar tudo. Juntou os dois. Vai ter mais filho por aí? Não. Já tem 4, né? 3 filhos é GW. A GW. Eu já falei pra vocês. A GW é um filho. Não me assusta. filho. É um filho. É o filho. Dá muito trabalho, Dá muito trabalho. Mas a gente tem muito amor. Com certeza. É uma empresa de caça-vazamentos. E essa empresa tá ajudando muita gente já há muito tempo já, né, gente? Sim. Desde 2020. Olha aí, ó. 2020. 5 anos de empresa. Sempre foi na Rua Relíquia? Não, começou na Engenheiro, Caetano Alves. Olha. Eu não vou lembrar. Posso te corrigir? Sim. Corrige. Começou em casa. Começamos em... Na sala de casa. Sala de casa. Um pouquinho. Pandemia? Pandemia, sim. Olha. Pandemia juntando com a minha primeira gravidez, né? Então é aquele momento que ele fala assim, não dá mais para eu ficar o dia inteiro na rua, eu sair de madrugada, eu não tá presente, né? Então, aí ele decidiu abrir e começa em casa, fazendo curso, investindo, abre o computador, fica a madrugada inteira. E aí ele sempre lembra, né, do primeiro cliente, é importante, né? A gente tem esse carinho. Quem foi o primeiro cliente? Senhor Henrique. Um beijo ao senhor Henrique. Graças a você, senhor É meu Henrique. amigo, hein? Boa. Eu lembro que eu comecei a estudar muito o Google ADS. Estudava. Assunto que você gosta. Eu gosto muito. E eu lembro que eu ficava lá embaixo na sala, estudando, 3 da manhã fazendo campanha. Aí eu fiz uma campanha, a primeira campanha. No outro dia apareceu o cliente. Foi uma alegria. Eu falei, Gabriela, olha o cliente, o nosso primeiro cliente. Cheia mina de ouro. Eu atendi ele com todo amor. Tudo bom, seu Henrique? Eu acho que ele falou, meu Deus, ele. Caramba, ele eu só gosta quero passar um muito. vazamento. Tudo bom, você? Eu tô com um problema, eu tô indo aí agora. Vamos ver qual é o seu problema, vamos resolver isso. Até hoje eu converso, tudo bem, como que você tá? E ele às vezes responde, né? E até a gente vai. A GW, a gente pega os nossos clientes, eu tento. Às vezes entra muito cliente, mas a gente tenta pegar os clientes para a vida, ser aqueles amigos, né? Porque quando você resolve um problema de um cliente, Você tá doido. ele te fala, você é meu amigo, né? Sua conta tá vindo lá em cima e você consegue achar o vazamento, resolver e a conta dele abaixa, né? Tem o abatimento, ele vê você como amigo, né? Então, eu lembro até hoje desse meu primeiro cliente. Aí depois vem todos os desafios, né? Saímos da nossa residência. Lembro que o Henrique gritava, né? Falando, a gente tem que sair daqui. O Henrique, neném os neném chorava. choravam. Pra falar com o cliente. Aí a gente foi para Engenheiro, uma salinha comercial. Onde? Aqui perto do terminal Casa Verde. Sim. Ali. Aí ficamos ali acho que 1 ano. Isso. Aí eu falei assim, tava tendo muito cliente, precisava de mais pessoas para atender. Então a gente mudou para uma casa, né? Uma casa que tem garagem, tem um atendimento, tem um financeiro, então... Mas é uma empresa muito gostosa de vocês, tem energia Você muito gostou, boa, Gui? né, cara? Você tem lá a cozinha onde o pessoal se encontra, a salinha, me parece que o pessoal é muito unido ali, né? Os meninos que trabalham com vocês, isso é muito importante, né? A equipe tem muita sinergia mesmo, né? E isso é bom no dia a dia, porque... Na verdade, a gente só atende problema, né? A gente não atende nada de bom, a gente atende problema. Cada pessoa que... E a gente quer isso,
né? A gente quer, se você tem problema, acha a gente que a gente resolve. Mas normalmente o cliente está estressado, né? Ele está ali com um problemão para resolver. E então, se a equipe tá de bem, se tá com uma energia boa ali, isso passa para o cliente também. Vocês têm que colocar um terapeuta aí no escopo de você. Botar um psicólogo aí. Vou anotar. A gente tá com uma equipe boa. O Chaves, se ele estiver vendo aqui, ó, o Chaves, um abraço. Grande Chaves. Chaves eu conheço. Ana. Eu também conheço. Ricardo, que saiu de férias. Tá, né? tá de Então, boa. a primeira coisa que a gente faz, chega aquele bom dia, um café, porque a gente tá ali para resolver problemas. Ele liga estressado, como a Gabriela falou, estressado. Soltando os dragões. Você tem que... primeira coisa é entender o que ele precisa. Acalmar ele e dizer que a gente vai resolver o problema dele. Pode ser que seja em um dia, 2 dias, mas a gente vai sair com a solução. Né? Então é acalmar. Acho que a gente é um pouquinho de psicólogo, então um psicólogo ali, você entender um pouquinho de cada coisa, né? A gente e os técnicos, Também. né? Porque o técnico, ele precisa ir até cada ambiente, cada lugar, não é toda casa uma igual a outra, cada uma tem uma hidráulica diferente. Sim. Então, o técnico precisa ir até o local, precisa entender, olhar, saber o que ele vai encontrar para poder falar, ó, a solução para você é essa, por esse motivo e esse. Existe vazamento sem solução? Não, tem que ter solução. Você nunca se deparou com um vazamento sem solução? Você falou assim, cara, esse vazamento eu não consigo. Já aconteceu uma vez que eu fiquei pesquisando 1 dia, 2 dias, 3º dia eu pedi ajuda. Aí sempre tem um técnico, pessoas mais experientes que você, que tem um diferencial. Assim, às vezes quando eu não consigo, eu peço ajuda. Falo, por favor, você consegue? Aí ele vem e fala, vai, tá aqui. Olha. Aí aquela Meio que você arrumou a solução. Tem que achar a solução. Então não existe, então. Não posso sair do cliente sem uma solução. Se for você ou for um técnico seu, às vezes, né? A gente, por exemplo, às vezes a gente entende uma situação, mas tem hora que sai do nosso escopo. Então, como a gente tem uma equipe, pede ajuda. Pede ajuda, Gabriela, Gui, vem, todo mundo pra Eu vou filmar lá. O objetivo é resolver, né? Solucionar o problema. O que eu acho muito legal é que é muito profissional numa área onde vocês têm uma concorrência que é meio amadora. Né? Não é verdade? Uma parada pra galera que, vou chamar o tiozinho lá que consegue ter um negócio. Não é assim, não é mais assim, né? A solução hidráulica hoje, ela é. E a GW é um exemplo disso, ela precisa ser cada vez mais profissional. Sim. Vocês usam muita tecnologia ali Sim, no Evolve? Muita tecnologia? Sim. Eu tenho todo o respeito para os profissionais como pedreiro, canador, que vão resolver os problemas, né? Mas tem situações, Gui, que passam do escopo. Aí ele vai precisar de um geofone, uma videoinspeção, aparelhos mais tecnológicos para achar seu vazamento, porque sai quebrando, fazendo vários tudo. Então, assim, todo respeito, eles né, profissionais maravilhosos, mas tem situações que tem que ter ferramenta específica. Justamente, né, as ferramentas que a gente possui é para detectar no ponto exato, é para você não precisar quebrar toda a casa, toda a parede ou o chão, enfim. Não, aqui tem um ponto de vazamento, às vezes pode ter mais de um, mas, enfim, a gente sabe que se for quebrar, é só aquele pedaço e não sua casa inteira, e você economiza muito tempo e dinheiro. Sensacional, é isso. É um assunto muito complexo que precisa de muitas e muitas horas aqui, porque eu vou ficar perguntando sempre. Eu agradeço vocês por terem apostado no nosso trabalho. Muito obrigado por terem vindo no Limoncast. Nossa, foi sensacional. Tamo junto, vocês que são demais. Obrigado. Ainda quero contar outras histórias também. GW é muito bem-vindo aqui. E eu vou convidar mais vezes pra gente contar mais histórias, hein? É isso. Boa. Tamo junto, gente. Obrigado. Essa foi a GW. A Gabi e o Vagnão vieram contar, então, como que funciona essa vida de empreendedores das soluções hidráulicas. Pois é, agora a gente vai sair de uma solução hidráulica para uma solução de autoestima. Gente, o Tem no Limão vai trazer hoje Dani! Cadê o seu sobrenome, Dani? Que eu já... Daniele Gonçalves. Gonçalves, eu sabia, eu ia chutar, quase errei. Dani Gonçalves, Dani, seja muito bem-vinda. A Dani Gonçalves, que é isso, menina? A Dani é dona da Sim Senhorita, uma das empresas mais comentadas do Tem no Limão, porque afinal de contas a gente expõe de um jeito sensual ali nossos vídeos, né, Dani? Precisa ser assim. Não tem como vender roupa no cabide, não é, Dani? Não. Não dá, igual eu vender um lanche, um hamburgão daquele lá, um doce da Johnny Cake e não morder.
Não dá. É isso, não dá. Um lanche só mostrá-lo, um pedaço de pizza e não degustá-lo. A lingerie tem que ser vendida também sendo utilizada. E a Dani é ímpar nesse assunto, entende tudo de divulgação, entende tudo de lingerie. Ô Dani, seja muito bem-vinda ao Tem no Limão, ao Limoncast. O quanto que você ouve das suas clientes sobre o impacto da lingerie na vida delas? Muito positivo, porém tem uma brecha. Assim, lingerie muda vidas, né? Aumenta o casamento, foi uma surpresa pro meu marido, pro meu namorado, foi uma lingerie, ficou perfeita, que fazemos sob encomenda, sob medida, no gosto da cliente, mas porém também tem uma falta, que é a maior que tem. Não tem necessidade de... eu não preciso de uma lingerie nova agora. Eu não tenho namorado, eu não sou casada. Precisa sim, lingerie faz parte da autoestima, é autocuidado. Autocuidado. Você acredita, então, que a aquisição, por exemplo, de uma lingerie pode transformar a vida até, né? Pode sim. E essas que você vende, menina, é uma mais bonita que a outra. Ave Maria. Sim, são lindas. São lindas, são produzidas artesanalmente, muitos clientes não sabem. São todas produzidas artesanalmente. Por isso que todo esse cuidado e a cliente recebe uma peça de altíssima qualidade. Tem aquela lingerie que você anuncia e já vende? Tem. Qual que é? As mais sensuais. Tipo, só pra gente imaginar aqui, de alguma cor específica? Preto. Preto postou, vendeu? Preto postou, vendeu. Engraçado o preto, né, menina? Uma cor mais neutrona, né? Algo, sei lá, que... Eu uso bastante preto, mas eu uso pra parecer que me emagrece. Tem a ver também? Não, né? Não, no caso da lingerie, a gente vai trabalhar com a sensualidade, vai colocar uma transparência, uma lingerie toda transparente, no preto, fica a coisa mais linda. Boa. Ô Dani, você presta algum serviço de consultoria pra pessoa que vai comprar? Vamos supor que a pessoa morre de vontade de usar uma lingerie mais sensual, mas ela nunca comprou, nunca teve. Sim. E aí você incentiva e mostra qual é o primeiro passo para entrar nesse mundo das lingeries, que me parece ser um mundo sem volta, né? É um mundo sem volta, sim. E sim, incentivo, tanto o nosso atendimento é todo personalizado, todas as perguntas básicas são feitas, né? Para todas as clientes, são perguntas X para poder entender o que ela quer, o que ela está buscando. Sim. Gostaria de uma lingerie sexy. Sexy como você gostaria? Aí ela vai me explicar, eu começo a perguntar... E tem que falar tudo, né? Não pode ter vergonha de falar para você, né? Às vezes elas ficam meio envergonhadas, outras já ficam com... Outras já não são. Outras já mandam uma referência de uma lingerie. Você tem? Não tenho essa, mas tenho essa, ou posso fazer essa. Muito Nunca legal. sai sem a lingerie dela. Pronto, é isso, gente. Olha aí que maneira legal que o Tem no Limão arrumou de divulgar a lingerie, tá vendo? A gente trouxe a Dani, que é a dona da Sim Senhorita, aqui para falar um pouquinho mais das lingeries. Eu acho que faz total sentido. Eu recebo muitas vezes, Dani, entrando aqui no assunto polêmico, pergunta do tipo, Gui, apelou, hein? Mostrou o vídeo apelativo. Cara, não é uma questão de vídeo apelativo. A questão é que a vida tem, o vídeo tem um toque sensual, uma música para chamar a atenção mesmo. E estamos no século XXI, 2025, pô. Né, Dani? O que você acha sobre isso? Eu acho isso... Não acho legal. Né? Não acho legal, porque é o trabalho totalmente profissional, com uma modelo profissional e uma peça de altíssima qualidade. Quem for tá olhando, vendo, nossa, não precisa disso para você estar engajando, a conta tá erótico. Não tá nada erótico. É uma modelo profissional de uma empresa profissional divulgando uma peça maravilhosa. Não tem maldade ali. Não tem nada mais. A maldade está na cabeça das pessoas. Sim, de quem está vendo ali a postagem. Tem postagem que é um pouco mais picante, que eu nunca nem mandei para você. A gente nem postou. Esse é o detalhe. O Tem no Limão não é um canal que faria isso, e a Sim Senhorita também não é. E sabe disso, né? A Sim Senhorita anuncia. A gente tem uma conversa sobre isso, acho que quase sempre, né, Dani? Sempre. Podemos postar essa? O que você acha dessa? Sempre tem um diálogo. É uma conversa sempre em equipe, é tudo muito profissional, é tudo muito em prol de crescer mais um
mais uma empresa no bairro, e estimular as pessoas, e tem um fator de saúde e autoestima aí de muitas mulheres que nunca nem tiveram acesso a esse tipo de produto, que por meio do Tem no Limão começaram a ter. Por quê? Às vezes passa na frente de uma loja do shopping da lingerie, acha caro, né? Tipo uma lingerie da vida, ou uma... Qual? Intimice, não sei falar, eu não sei porquê. Enfim, a pessoa nunca entrou nessa loja, mas aí assim, senhorita, é a porta de entrada para esse mundo, que é um mundo maravilhoso, é o mundo da autoestima, é o mundo do autocuidado, é o mundo de você se ver melhor, mais bonita, mais feliz. É um mundo do luxo, da beleza. Eu acordo, vou tomar meu banho, a primeira peça que eu vou colocar é o quê? É uma lingerie. Então, sim, não precisa ser só para fazer amor. Lógico que não. O básico precisa ser bem feito. A lingerie básica do dia a dia. Se você quiser essa lingerie básica do dia a dia, perfeita, confortável, feita sob medida para você, nós temos. Não precisa ser sob medida, Dani. Quero uma lingerie bonita, básica para o meu dia a dia, que não marca, que não aperta. Nós temos também. Quero uma lingerie super sensual, com renda francesa. Temos também. Sim, senhorita. Sim, senhorita. E o nome é perfeito. E o meu body é sim, senhorita. Ô, menina, esse você vende também? Sim. Caramba, olha aí, ó. Esse daqui é uma peça que está em todas as coleções. É o carro-chefe de todas. Chegou o inverno, é esse body. É porque ele é elegante, muito elegante, né? E você falou outro dia da roupa. Você utiliza uma roupa no seu dia a dia, que é uma roupa que você também vende, não é? Ah, sim. Os pijamas, né? Pijamas. Um pijama que você pode sair com ele. Pode ser com ele. É street, né? Street? Ah, caramba. Pra mulher, você não vende pra homem? Homem não. Ainda não pensei nesse público no masculino, mas temos muitos clientes. Interessados? Não, os maridos que presenteiam também. Atenção, os maridos também podem participar desse jogo. Você ajuda os maridos? Eu, por exemplo, comprei lingerie para minha esposa algumas vezes, eu acho. Uma ou duas, no máximo. Umas duas vezes. Mas é uma prática minha e confesso que é mais fácil comprar talvez um perfume, alguma outra coisa, do que uma lingerie. E é isso, é o fator da vergonha, né? O legal de comprar na Sim Senhorita é que eu não preciso passar por isso. Eu mando ali usar para você. Dani, bem, posso... como é que eu descubro o tamanho da minha esposa? Os tamanhos que ela usa? Preciso ir lá na gaveta dela pegar uma escondida e ver lá o tamanho? Como é que você indica? Uma foto você já ajuda? Uma foto já ajuda e se for na gaveta, melhor ainda. Já resolveu. Já resolveu o problema. E sempre tem em caso de presente, já vou estar ciente que é um presente e troca. Aí a gente troca, né? Ah, melhor. Porque sabemos que aquele produto vai ser para presente, todo embalado na sacola da Sim Senhorita, todo lindo, maravilhoso, igual nós já postamos. Nossa, incrível. Com aquele cheirinho maravilhoso da Sim Senhorita. Então, gente, numa boa, receber um presente da Sim Senhorita é receber um presente incrível. A experiência de receber o presente, né, Dani? Você proporciona isso para a pessoa, né? É uma experiência e nada melhor do que a surpresa. Eu falo sempre para os maridos, para os namorados, faça surpresa. Eles perguntam, vou ver com a minha esposa. Não veja com a sua esposa. Porque ao invés de você perguntar, por que você não faz a surpresa? Se ela não gostar, ela troca. Ponto final. É um presente que você vai surpreender. E ela, do dia X, do nada, não precisa ter data. Não precisa ter um dia dos namorados. Não, um dia dos namorados é todo dia. Exatamente. E é uma atitude que faz total diferença nos relacionamentos, né? Essa proatividade dos homens, né? Essa proatividade do parceiro, da parceira, presentear com uma peça íntima, porque é aquilo, eu gostaria de comprar uma peça que eu gostaria de ver da minha esposa. Sim. Olha que legal isso. Sim. E aí quando ela veste e serve, aí ganhou o mundo, aí é Copa do Mundo. É melhor que o Corinthians ganhar o Mundial. Com certeza. Qual que é o seu público atual mais cativadão? O público que tá sempre contigo? Faixa etária, mais ou menos? É o feminino, né? Entre
de 30 a 45 anos. Ah, esse é o público que já tá meio que acostumado a utilizar lingerie e te conhece ou não tá acostumado e apresenta o mundo pela primeira vez? Muitas já me conhecem, né? Conheceram através de Sim Senhorita, que já está há bastante tempo no mercado. Uhum. E tem clientes novos que fidelizam, faz a primeira compra, eu vou comprar só 2 peças para conhecer, volta e compra muito mais. Que espetáculo, sensacional. Os seus pijamas de frio agora vão ser bastante acionados, hein, menina? Porque afinal de contas o tempo vira, a partir de quarta-feira vai ficar frio de novo e aquele pijaminha quentinho é coisa linda demais, né? Aquele pijama gostoso que dá até para sair na rua. É isso, esse pijama aí. Boa. Dani, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui no Limoncast. Gostou? Amei. Muito legal contar as histórias, contar a sua história aqui. Você trabalha com lingerie faz tempo? Vamos fazer 8 anos. Nossa, tempo pra caramba. Sim, começamos com a revenda. Depois de 2 anos, começamos a fabricação própria. Que da hora, mulher. Nossa, não tem lingerie que você não faça. Praticamente não. Quase tudo é possível. Sim, senhorita. Sim, senhorita, gente, aqui no nosso Limoncast para encerrar esse programa lindo de hoje. Dani participa aqui do meme da semana. Vamos ver qual é o meme da semana que a Thaís separou pra gente aqui, nossa equipe. Imagem 5. Vamos ver o nosso meme. A Dani tá com a gente aqui da Sim Senhorita. 1h16 de programa. Tá aí, Pinão? Bugou? Então, o meme é aquele ali, são os limões sicilianos lá no fundo. Olha aí, o nosso meme da semana é: quando o limão não der conta e não aparecer, se vire e veja com o limão que está em mãos mesmo, faça limonada de qualquer jeito. Aqui no nosso Limoncast. Obrigado, Vinão. Tá bom, já foi o meme da semana com o limão na... Muito legal. Gente, esse foi o Limoncast 49º. Semana que vem nós vamos no 50º. Lembrando que nesse mês de julho, Tem no Limão completa 6 anos de história. Nós temos o nosso Limão Day, dia 19 de julho, cai no sábado esse ano, onde muitas empresas do bairro vão fazer suas promoções, vão fazer suas participações aqui no nosso Tem no Limão. É muito divertido, é o Limão Day. Esse foi mais um Limoncast sensacional. Deu certo, meme? Vamos, deixa eu ver. Tcharam. Agora vai, agora vem, agora vai. O Vinão vai... Pronto! Tcharam! Cara, essa foi a participação do Davi do BBB. Ele foi no Domingo Legal. Aí o Celso Portiolli perguntou pro Davi do BBB: qual é o plural de limão? Aí o Davi: limonada? Torta na cara do Davi! Que isso, gente? Plural de limão é limonada, Davi? Ainda ganhou o Big Brother? Quê? Ele usa, né? Quê? Esse foi o Limoncast. Obrigado, gente. Continuando tendo limão, que tem muito mais hoje ainda. E se você já sabe, não precisa sair do bairro. Tem no Limão. Obrigado, Gargamel Produções, por mais uma vez abrir as portas desse estúdio incrível pra gente contar as histórias do nosso bairro do Limão. Um beijo, tamo junto e boa semana, Limãozão! Tudo que você quiser tem no Limão. O que você precisa tem no Limão. Saúde, alegria, esporte, lazer, família, amizade, educação, tudo isso e muito mais tem